Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo nevou no Conta Aqui, é isso mesmo, aí gostaram? Aí, no final eu vou explicar por que eu tô assim pra vocês. É muito bom ter você mais uma vez aí, se inscreve no canal, comenta, compartilha e fala aí, ó. Quem tu quer na mesa com o papai pra trocar uma ideia, pra falar uma resenha, pra contar aqueles causos, aquelas histórias maneiras, porque aconteceu com você, o que você sabe da vida de alguém pra contar, Manda aí, ó, Conta Aqui Podcast, que é o nosso Instagram, manda um direct e vai ser muito bom fazer uma parceria com você, lembrando sempre que é parceria, valeu? Agradecendo sempre aos estúdios BK, fala Davi. Minha inspiração, você não está vendo, mas Davi tá com cabelo muito mais branco que o meu, até porque para ele é mais fácil, né, filho? Aqui o calibre é difícil, né? Teve uma pessoa aí no carnaval que ficou negro para poder desfilar no carnaval. A gente que é negro tenta ficar branco e não consegue, né? Mas hoje eu tô recebendo ele aqui, acabamos de descobrir que tem 2 anos que ele esteve aqui, ele esteve no episódio 12 e hoje é o episódio 83. Ou 84, eu não sei. Em homenagem ao final do Carioca, Flamengo e Fluminense, Walter Serafim. Ele tá assim, eu tô até agora de saber o que você é por isso, porque você é tricolor, eu sou flamenguista, a gente vai falar de futebol. Tá certo. Tudo bom, Serafim? Alegria sempre estar aqui. Puxa, como é bom estar com você aqui. Falei, a gente se encontrou na rua. Quanto pode contar que a gente se encontrou na rua? Aí tu queria achar o quê? Um barbeiro? Foi? Pareceu eu ter que arrumar um barbeiro pra cortar esse cabelo, que eu não vou aguentar fazer podcast olhando pra você desse jeito. Ah, meu Deus. Mas se for em comemoração, o Fla-Flu tá valendo. Serafim, fala nisso, eu vou levar você não joga bola ainda? Rapaz, você sabe que eu sofri um acidente aí, alguns anos atrás, precisei fazer uma cirurgia de... Acidente de quê? No futebol. Eu quebrei o tornozelo, precisei operar o tornozelo e eu acabei operando os 2 lados do tornozelo. Aí você tá igual o Neymar agora. Eu botei placas, eu botei 2 placas de titânio, botei uma haste de flexível na entrada do osso. Então, aí dali em diante eu fiquei... Aí o médico disse o seguinte, você teve 2 traumas, o trauma ortopédico e o trauma da cabeça. Você agora precisa voltar a jogar bola. E aí eu voltei a jogar bola. Agora eu não estou jogando por conta de agenda, mas na verdade, eu voltei a jogar bola. Eu lembro que você fazia parte de um grupo lá em São Gonçalo, que a galera se jogava bola mesmo. E o Gabriel também jogou futebol na época, Jogou, o Gabriel chegou a jogar no Fluminense. Eu me lembro que uma vez, eu e você, que eu e o Serafim, a gente é amigo há mais de 20 anos, quando a gente se encontra, é conversa para mais de metro. Na verdade, 26 anos, né? E aí eu me lembro que teve uma vez que a gente queria conversar e você falava assim, pastor, eu tô sem tempo. Fala o seguinte, eu tenho que ir lá, eu não sei se é Petrópolis ou Teresópolis. Teresópolis. Eu tenho que levar o Gabriel para ele fazer um teste. Vamos com a gente? A gente vai dentro do carro. E você tem uma peculiaridade. Vou denunciar aqui o Serafim, meu amigo. O Serafim ele tem uma mania, Davi. Pode fazer o que quiser. Que quando ele dirige, ele tá aqui dirigindo, olhando para frente. Quando ele vai... aí você tá aqui no banco do cara, ele tá dirigindo e fala assim, então, pastor, você quer... E continua dirigindo. Mano, aquilo vai me dando uma agonia aí, subindo na serra. E eu dizia, olha pra frente, cara. Olha pra frente. Na época, você tinha 2 linhas telefônicas de celular. O telefone não parava. E aí você, essa aqui é a minha vida. E a gente foi e voltou, né? Num bate-papo na serra pra poder a gente conversar. Lembra disso? Lembro disso. E o Gabriel também jogou, né? Jogou. Gabriel chegou a jogar no Fluminense, treinou na época da Toró, por exemplo, da mesma época? Da época de Gabriel. Que legal. Da mesma leva, Gabriel saiu do Fluminense, na época o Fluminense fez uma turnê acho que era sub-16 ou sub-15, lá no Japão e tal, Gabriel. Mas Gabriel ficou muito pouco tempo. Serafim, como é que anda a vida? Fala pra mim. Da última vez que a gente se viu, a gente falou sobre alguns assuntos bacanas, de política, a gente falou de comportamento humano. Hoje você tá o quê? Tá pastoreando, tá atendendo? Todas as coisas. Continua fazendo ainda? Você fala uma frase que é interessante, você fala como anda a vida, né? Anda. A vida anda. A gente não pode, em hipótese alguma, ficar parado, né? Então eu vejo muita gente que parou ou tá parando e não percebe que a vida sempre anda. Então a gente tem que, no andar, ir fazendo a vida acontecer. É um dia após outro. É o carpe diem que eu disse da outra vez aqui, é fazer a vida acontecer. E é o que eu tenho feito. A última vez que você veio aqui, você deixou todo mundo com a curiosidade. Porque eu falei do negócio do copo meio cheio, do copo meio vazio. Aí você falou assim, nas minhas palestras eu dou o exemplo da tangerina.
Eu até tentei achar uma tangerina de lá pra cá pra trazer, só que eu não achei lugar nenhum vendendo tangerina, não sei se na época. E aí você não falando o que é essa história da tangerina aí, que você falou que você dá exemplo nas suas palestras. Eu vou te explicar agora com um exemplo que acabou de acontecer. A Dove colocou aí no ar, não sei se pode falar o nome da... Você pode falar o que quiser, depois você só não vai fazer igual o pessoal. Tem como tirar aquela parte? É. Porque o pessoal Ela chega botou aqui, no o ar, pessoal é público, relaxa, né? o pessoal que chega aqui relaxa. Aí depois que eu boto no ar, aí o pessoal fica me ligando. Tem como apagar aquela parte? Já tá não, lá, é filho. público e é uma campanha que viralizou. Quem que botou a Dove? O que é a Dove? Dove é o negócio de sabonete? Isso, 68 milhões de curtidas. Hum. Que era o seguinte, pegou um desses artistas florenses, esse cara que faz retrato falado, e ele para as pessoas e diz o seguinte, eu quero fazer o seu retrato, me diz como é que você se vê. E aí desenha a pessoa. Quando ele termina de desenhar a pessoa exatamente como a pessoa se diz ser, ele mostra e a pessoa diz, essa não sou eu, mas é assim que você se vê. Então as pessoas acabam não percebendo como elas se veem. E você vê isso na Bíblia. Você vê, por exemplo, quando Deus chama Gideão. Deus chama Gideão, como é que Gideão se via? Um pobre, coitado, arrasado, menor da pequeno, família. menor da família, mora longe. É a forma que ele se vê. E como Deus via ele? Um libertador de Israel. E você pega Moisés, a mesma situação. Moisés, quando vai para o deserto, quando ele sai, ele foge, ele não quer contato com o ser humano. Você parou para pensar nisso? Ele não quer contato com o ser humano. Por quê? O medo de Moisés era que algum ser humano, ao vê-lo, diga, olha, o faraó está atrás de você, e denunciar ele. E ele, lógico, sabia que era pena de morte. Por conta disso, ele fugiu e não quis contato com o homem. Deus precisa, para isso, fazer uma árvore, ter esse contato com ele, bacana, que podia ter sido ser humano. Então, porque muita gente não percebe isso. Por que a árvore falou? Porque Moisés não queria assunto com o ser humano. Aí você vai ver como... Nessa fase. Você vai ver como que Moisés se via. Fraco, não consigo, não sou líder, eu não sei caminhar, não sei falar. É a forma que as pessoas se veem. Mas fala da tangerina. Então, é onde eu vou chegar. É assim, e aí, quando você fala da vida, é a mesma coisa. Você fala para a pessoa, como é que você vê a vida? A visão que a pessoa tem da vida é extremamente equivocada. Então, eu uso a tangerina no seguinte, quando eu falo para as pessoas, olha essa tangerina, ela olha. E o que você vê? Aí todo mundo diz, uma tangerina. Aí eu falei, se você tiver que olhar mais profundamente, o que você vê? Eu vejo gomos. Se você tiver que olhar mais profundamente, o que você vê? Caroços. Se você olhar mais profundamente, eu vejo caldo. E aí é isso, é o ser humano. Ele na casca ele é uma coisa, mas dentro ele tem semente que pode dar fruto, que é o caso do caroço, e tem caldo, e se apertar, tudo na vida dá caldo. E você tem algo para oferecer, porque o caldo me oferece algo. Então, toda pessoa é, de verdade, uma tangerina mal vista. Quando você se olha e diz, eu só sou a casca. Ou alguns dizem, eu só sou o bagaço. Você, Serafim, você sempre se entendeu ou você vive eternamente numa descoberta de quem é você? Ontem eu fui dar uma palestra, aliás, eu fui dar uma aula para falar sobre mercado, etc. E uma das coisas que eu falei, aí lá o professor que me anunciou fala, olha, ele é formado em química, ele é formado em economia, ele é formado em teologia, ele é formado em psicologia, pós-graduado em comportamento humano e tal. Quando ele me deu a palavra, eu disse, esse é só sintoma de um cara perdido. Porque ter esses vários títulos só significa que eu sou que não tem coisas afins. É um cara perdido. E eu acho que, de modo geral, o ser humano o é. O ser humano, mesmo que ele dê definição de vida, de caminhada, ele está sempre buscando um novo caminho. Mas é o mesmo ser humano que quer emitir opinião sobre a vida alheia. Na verdade, a vida alheia é uma outra história. A vida alheia, na verdade, é um reflexo. E aí eu acho que eu já falei também na outra aqui. A vida alheia é um reflexo. Ele gostaria de ver ele em você. Como ele não consegue, então ele denota aquilo, ele acaba repudiando aquilo. Mas, na verdade, é uma espécie que eu chamo de ciúme passivo. Entendeu? Então, toda vez que a pessoa está falando mal da jornada do outro, porque jornada é individual. Ninguém tem que se envolver em jornada de ninguém, nem dar opinião na jornada de ninguém, seja ela qual for. Mas as pessoas tendem a fazer isso. Tá certo que conselhos, etc., a gente dá para ajustar uma caminhada, etc., mas gosto é gosto, vontade é vontade, desejo é desejo, fetiche é fetiche. As pessoas utilizam desses meios para a vida e acabam vivendo. E a gente tem que aprender a respeitar isso. E a gente, às vezes, acha que tem que ser como a gente quer. E não é. A gente que a gente fala do outro lado, né? Do outro lado.
As pessoas acham assim, eu quero que fulano seja como eu. Nem os meus filhos eu quero que seja como eu fui ou como eu sou. De forma alguma. Eu até desejo que eles sejam melhores, mas igual a mim, ou que eu seja exemplo, ou que eu seja o espelho dele, eu posso ser aqui, posso dar o alinhamento, posso dar uma ajuda na direção e tal, mas eles têm que ser quem de verdade eles são. E eu acho que isso é a vida, entendeu? Então, quando você pergunta para mim sobre quem sou eu agora, ou como eu estou, qual é o meu estágio de vida, eu estou vivendo uma fase de vida agora que eu preciso definir, eu não posso mais definir o que eu quero para os 20 anos. Então, eu tenho que definir o que eu quero para amanhã, para daqui a um ano, para daqui a meses. É assim que... Então, na verdade, a minha expectativa hoje é menor do que de muita gente. Não que eu não pretenda viver muito, mas o que eu quero viver, eu preciso escolher hoje. Eu preciso começar a escolher hoje. E é exatamente o que eu estou fazendo. Mas aonde que entra o equilíbrio dessa questão do tipo, já que eu não tenho... Vou viver tudo que eu tenho que viver, né? Tem até aquela brincadeira, né? E o cara fala... A vida é uma só. Viva! E assim, meu nome foi parar no Serasa. Saiu gastando tudo, fazendo um monte de besteira. Existe um equilíbrio? O equilíbrio da vida ou do ser humano? Do ser humano. Porque são coisas diferentes. A vida não tem equilíbrio. Porque assim... O ser humano é que precisa... Eu vou te dizer uma coisa assim, muito, muito honesta. E não tá aqui em nenhum momento aqui diminuir a função, o profissional. Não tô aqui de verdade. Eu tô falando sobre minha vida. Eu postei um vídeo essa semana no meu Instagram, nos stories, sobre um americano que ele fala que toda mulher precisa saber sobre um homem é que o homem, ele pensa 10.000 vezes mais do que, na verdade, ele fala. Das crises que ele tem, dos problemas existenciais que ele tem. E é uma verdade. E eu coloquei aquilo lá e alguém foi escreveu assim no direct, assim, fazer terapia faz bem. A pessoa mandou essa mensagem pra mim. Eu fui e botei assim, respeito quem faz, mas comigo eu acho que não funciona. Aí eu vou te dizer por quê. Porque todas as minhas ações ao longo da minha vida, as minhas ações, e por isso que entra um pouco aquela coisa do emitir opinião, eu me lembro que muita coisa que eu fiz ao longo da minha vida, acertando ou errando, eu sempre fui o responsável. E quando dava certo, muita gente se beneficiou por ter dado certo. Quando eu comecei a fazer, cuidado, isso aqui e tal, esse jeito, essa maneira, essa coisa. Quando deu certo, muita gente se beneficiou. Quando deu errado, falei pra todo mundo fazer. Então eu sempre fui o responsável. Então até onde eu tenho que ter um limite sobre o que eu faço, sobre a ação que eu tomo, sobre a atitude, sobre o meu comportamento, sobre o que eu falo. Porque de alguma forma eu vou ser sempre o responsável. Essa é a verdade da vida. Você sempre será responsável pelos seus atos, em qualquer circunstância, até que seja fora da lei. Todos os atos que você comete, você vai ser responsável. Quem paga essa conta é sempre você. Então, assim, existem pessoas que têm um exagero, um verdadeiro exagero na questão da preocupação do que os outros vão pensar. Isso é um equívoco do viver. Porque essa é uma preocupação que você não tem que ter, porque na hora do resultado, quem vai pagar essa conta é você. Então, se é você que vai sofrer as consequências, vai pagar por esse erro, vai fazer, ou seja lá o que for, até os benefícios, você não precisa se preocupar com o que os outros vão pensar. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar é o seguinte: o que os outros vão pensar? Isso, para mim, é o que pouco importa. Eu acho que a historinha do sapo surdo, né? Aquela história do sapo surdo, né? Eu não sei dessa história. Não conhece essa historinha? Me fala dessa história. Da corrida. Teve uma corrida de sapo. Corrida de sapo. E os sapos saem na corrida e tal. E um sapinho tá lá pulando e tal. Tinha hora que ele tava parado e alguém começou a gritar: você não vai conseguir, porque ali na frente tem uma cobra. Ali tem uma serpente, o sapinho tá indo lá. E aí um outro foi parando, o outro foi desistindo e o sapinho foi continuando. E tal, na velocidade dele ele foi. Então, ó, não pula aí não, que aí tem uma lagoa. Aí ele pulou na lagoa, nadou e saiu. Aí ele passou pela cobra. Quando ele chegou, que ele ganhou, aí o repórter veio entrevistar o sapinho. E aí, como é que você tá feliz? Aí ele: quê? Eu sou surdo. Ou seja, ele só chegou... mas essa história, ela denota uma outra coisa, né? Denota a quantidade de gente que tem dizendo que não vai dar certo. Sim, mas aí você tem que ser surdo. Exatamente. Assim, eu não sei se tem que ser surdo, mas você tem que aprender a dar ouvido àquilo que importa. E esse é o nosso maior desafio. A gente precisa saber, para eu dar ouvido àquilo que importa, eu preciso saber o que importa para mim. E isso não é um exercício que a gente faz.
O maior exercício nosso, a maior dificuldade é saber o que é urgente e o que é importante. A gente precisa entender esses desafios. E é isso que vai fazer a diferença. Então, quando você faz essa leitura do que é importante para mim, todo o restante é só um adereço. E aí você foca a sua vida naquilo que é importante. Eu agora eu decidi, de algum modo, para mim, minha família sempre foi importante. Então eu decidi, já que é importante, eu vou fazer o máximo que eu puder por ela, pela família. E isso é um desafio, né? Porque eu sempre fiz, mas não o máximo, e agora eu pretendo fazê-lo. Então, assim, a gente precisa fazer... o exercício para saber do equilíbrio está aqui. O que é importante para mim? Se para você é importante uma formação, então tem que estudar. Então vai estudar, foca e toma isso sério. Eu estou agora assim, o meu filho agora está vivendo uma fase de estudo lá que ele está dia e noite estudando. Porque ele, de algum modo, ele entendeu que isso é importante para ele. Então ele está lá focado. Eu acho que é assim que funciona. Então, por exemplo, eu sempre defino o que é importante para mim. Todas as outras coisas são adereço. Eu uso ou não. Eu aceito ou não. Eu caminho com aquilo ou não. Você faz isso nas pequenas coisas? Nas grandes e pequenas coisas. Vou te dar um exemplo. Já de um ano pra cá, 8 horas da noite, eu desligo meu telefone. Se isso for importante para você, você está agindo corretamente. Cara, isso me trouxe uma paz do ponto de vista de... primeiro, não ser incomodado. E segundo, não ficar atento ao que, teoricamente, é o importante saber. De notícia, de postagem, de rede social. De alguma forma toma a gente, de necessidade de postar. E aí, ou eu vejo um filme, ou eu vejo nada. E tipo, sabe assim, aquela capacidade de você ficar no nada. Isso pra mim tem feito uma importância. E uma vez, algumas vezes, alguém pensa, eu te liguei ontem, pô, telefone desligado, 8 horas da noite. Isso incomoda agora. As pessoas não estão acostumadas. Então você também faz isso nas pequenas coisas. Faço isso nas pequenas e nas grandes coisas. Você falou, por exemplo, da paz. O que é paz? A gente não tem uma leitura correta do que é a paz. A gente fala do paz como não guerra, né? Como... O Eduardo Paz, né? Eu pouco falo dele. Mas a gente fala do paz do não guerra, né? Mas isso não é paz. Porque estar calado pode não ser paz. Estar sozinho pode não ser paz. Então a gente tem que entender o que de verdade é paz. Aí você fala assim, poxa, se eu faço isso me dá paz, você vai, obviamente, preencher esse espaço com alguma coisa que te dê paz. E é por isso que você tem paz. Seja um tempo ocioso, seja o não fazer nada mesmo, ou seja, ver alguma coisa que te traga paz. Então você constrói a paz exatamente nos momentos ociosos. Você não consegue construir paz no meio do caos. Você acha que consegue, mas não consegue. Você pode ter equilíbrio, paz não. Então no dia a dia, às 8 da manhã até às, sei lá, 6 da tarde, não dá para você ter paz assim. Você pode ter algum momento de paz, é possível. Você vai se trancar num lugar, vai meditar. Só aquela imagenzinha da tempestade e a família de passarinho lá. Já viu esse quadro antigo? Eles não estão em paz. Paz durante... Você acha que está? Não sei, eu tô te perguntando. Não está, não existe esse contexto de paz. Paz original no sentido nato do dizer. Porque assim, eu vou te dar 2 exemplos aqui. Eu sempre gosto de falar muito da minha vida, né? Em 2007, literalmente 2007, eu comecei a sentir alguns sintomas do tipo incontinência urinária, dormir pouco, mão suada, aquela coisa. E aí eu fui no médico, fui no clínico médico tal, e cheguei lá, botei papo, conversa vai, conversa vem. Aí eu comecei a falar, eu tô sentindo isso. E aí ele falou assim, para, você também sente isso? Eu falei, sinto. Você também sente isso? Ele, sinto. Aí ele foi escrevendo. Eu achei engraçado na época, eu brinquei, esse cara é profeta, né? Vaso, né? Deus tá revelando pra ele. Ele virou e falou assim, você tá com depressão. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu dei uma gargalhada e falei assim, pô, doutor, pelo amor de Deus, eu com depressão? Sou um cara tranquilão, divertidão. Ele virou pra mim e falou a seguinte frase, ele falou assim, você finge muito bem. Ele falou essa frase pra mim. E na época eu passei por um medicamento e tal, e eu descobri que eu carrego uma depressão que tem épocas que ela fica mais aflorada. É uma patologia. Igual o cara que tem diabetes, tem época que tá mais alta, tem época que tá mais baixa. Mas eu aprendi a viver, lógico, quando o negócio tá meio bem pesado, é onde eu realmente me isolo, né, e vou pro meu mundo lá enclausurado. Eu até brinquei com você em off que o jiu-jitsu foi uma coisa que entrou na minha vida, assim, que realmente foi... Eu não vou nem falar a palavra mais escape, porque não é um escape, é realmente um estilo de vida. Eu preciso praticar jiu-jitsu hoje. Eu tenho tanta necessidade de praticar jiu-jitsu como de comer, como de tomar banho, como de orar.
eu tenho a mesma necessidade. Quando eu fico 2, 3 dias sem treinar jiu-jitsu, eu fico mal. Então, assim, eu descobri isso em mim, primeiro foi via um médico, mas você percebe que, de alguma forma, as pessoas não têm essa percepção de que elas estão doentes, e por isso estão nessas coisas de querer saber da opinião alheia, e elas não se encontraram ainda. Em geral, todo mundo tem essa preocupação com a opinião alheia, não se encontrou. Isso é fato. Tá? E uma outra coisa que você falou, hoje, a maior parte da população está doente. Talvez não saiba disso, mas está doente. Quando você fala, por exemplo, que você encontrou o jiu-jitsu, você faz muito bem o processo de substituição. Você sempre fez muito bem isso. Porque você, talvez até por ser tão inquieto, você acaba achando que o caminho é a substituição. Então, você faz a substituição. Só precisa ter limite, porque senão você substitui tudo o tempo inteiro. Uhum. Mas você faz isso muito bem. Você consegue fazer o processo de substituição. E tem pessoas que não. Tem pessoas que, ao invés de se substituir, elas fazer o processo de substituição se trancam. Mas, por exemplo, você falou de um quadro de depressão, eu, obviamente não está aqui, não estou aqui analisando você, mas você falou de um quadro de depressão. Olhando você e as coisas que você faz, você não me parece um depressivo hora nenhuma. Uhum. Aí o médico fala para você finge muito bem. Não, eu não considero que isso seja um fingimento. Uhum. Eu considero que isso é uma busca. Eu acho que... E também não é fuga, é busca mesmo. Porque você não se aprisiona nessas coisas. Então, você sempre busca. E em algum momento vai encontrar, já que busca tanto. Em algum momento vai encontrar. Então, assim, essa é uma boa saída. Então, você acaba não vivendo isso. Hoje, a gente tem muito quadro de pessoas... Eu atendo pessoas, às vezes, que chegam para mim e falam assim, eu estou com depressão, e não tem sintoma de depressão. Diz que eu estou com ansiedade, e não tem sintoma de ansiedade. Porque não sabe nem que sintomas. Isso. Cara, show. Essas definições, depressão, ansiedade... Ontem eu tava no jiu-jitsu, alguém falou assim, não, eu tenho TDAH. Eu falei, mas você foi no médico? Não, TDAH tem moda. A pessoa fala que tem TDAH, a pessoa fala porque botou no Google lá as coisas que de repente ela executa, que alguém contou, mas não vai no médico, não faz um tratamento. O Google é um espaço amplo, então ele te dá todas as vertentes, né? Todas as possíveis vertentes. Tu viu o vídeo que eu postei sobre? Não significa que você está enquadrado em uma daquelas, você tem que ter avaliação. Eu fiz 2 vídeos na internet sobre o Google e inteligência artificial, né? Um, que eu sempre falo, você quer confiar no Google? Beleza, mas lá no Google eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha fora do casamento. Eu não tenho uma filha. Mas eu também não fico buscando você no Google. E na inteligência artificial, você coloca assim... Se você botar na inteligência artificial... Eu fiz esse vídeo e postei. Quem é Anderson Bravo? Aí começa. Anderson Bravo é um pastor, praticante de jiu-jitsu. Aí tá bem, né? DJ do Peru. Aí eles começam a viajar. São logaritmos. Exatamente assim. Cuidado com essa coisa de você confiar 100%. De confiar no logaritmo. É mais ou menos isso que você está falando? Não, essa questão, assim, essa coisa de TDAH, autista, essas coisas são... Você precisa ter a definição correta disso. As pessoas se autodefinem e não estão diagnosticadas, de fato, tá? Mas o mercado, velho. Tem muita gente ganhando dinheiro pode ser. Com esses... Pode ser, mas são coisas sérias. Não, eu acho muito sério. Pra brincar, eu trouxe já aqui 3 psicólogas, né? E respeitando o máximo as profissionais. 2 delas muito sérias, por sinal, muito sérias. E uma até teve a honestidade de falar que no mercado tem gente que maqueia para poder fazer 12 sessões, 15 sessões com as pessoas. E a pessoa foi honesta em confessar isso aqui, que tem gente que faz isso. Mas eu digo o seguinte, a minha preocupação é que o ser humano, de alguma forma, ô Serafim, eu não sei até onde você percebe isso, eu generalizo, tá? Eu pego esse tema agora e vou generalizar. Pra política, pra igreja, pra saúde. As pessoas estão carentes. Então, qualquer coisa que você fala, as pessoas acreditam. Com qualquer informação, o fulano se ganhar vai resolver o problema do Brasil, vamos votar nele. Entendeu? Tem um pastor que ele ora aí, quando ele ora, nasce dente de ouro. Vamos trazer ele aqui na igreja. As pessoas estão, tipo assim, carentes de uma informação. O menino de 18 anos ganhou 3 partidas no tênis, é o novo Guga. É o novo Guga. Essa carência das pessoas de buscarem uma referência, uma resposta, e aí, em nome disso, o mal
o malfeitor, o enganador, o mau pastor, o mau político, o mau médico se beneficia. Ou não? Eu acho que se beneficiar, as pessoas se beneficiam de tudo, né? De tudo que puder se beneficiar. Mas você falou algumas coisas que misturam os assuntos todos, né? O ser humano, ele nasce carente, ele é sozinho no útero, e quando muito ele é com umas duas pessoas, que vive ou é único ou é ainda na mesma placenta. Então, ele já nasce carente. Então, o ser humano, por si, ele é um nascedor carente. Isso é normal. Ele não é como, por exemplo, o animal que nasce em ninhada. Então, isso é natural. Então, onde é que ele busca suprir essas carências? O primeiro espaço é o da família. E ali ele busca suprir. De modo geral, as famílias não estão conseguindo suprir essa carência no todo. Porque hoje o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, e acaba não suprindo. Então, ele cresce carente. Então, isso é natural. E aí ele vai buscar essas carências em várias coisas, ele vai buscar preencher essa carência. Então, hoje eu digo para você que o ser humano, desde o nascedouro, ele é um ser carente. Isso é fato. Isso é fato, sempre fato. Né? Ele já nasce com essa estrutura de carência. Isso é normal. Outra coisa que a gente estava falando foi essa questão da ansiedade ou busca por... Hoje nós estamos vivendo uma revolução da informação, né? Nós já vivemos tantas outras informações. Nós vivemos revolução industrial, revolução tecnológica, nós vivemos todas essas, revolução robótica, revolução cibernética. Essas foram as revoluções que a gente viveu. E a última que a gente está vivendo agora é a revolução da informação. O que é isso? É a última? Essa que nós estamos vivendo. Não sei se é a última. Você falou a última? A última que eu falo é atual. Então, nós estamos hoje vivendo uma revolução, que é a revolução da informação. Que, na verdade, quem tem informação detém o poder. Isso faz com que a informação tenha um valor. Então, as pessoas... Só que o problema é que o volume de informação cresceu muito. E o cérebro não acompanhou isso. Os mesmos 40 mil bytes que, na sua inconsciência, você captava há 20, 30 anos atrás, são os mesmos 40 mil bytes que você faz a captação hoje. Então, você imagina que o cérebro, apesar de ser evolutivo, ele não evoluiu a esse ponto. Agora, nessa nova fase, você pode perceber que essas crianças já estão nascendo com um pouco mais de... Eu, aos 5 anos, mal sabia andar. Hoje, uma criança com 5 anos mexe em celular. Então, já está passando pelo processo de evolução. Só que nós estamos falando de uma geração. Nós estamos falando de um ser de 40 anos e de uma criança de 15 anos, de 5 anos. Então, existe uma geração aí de pessoas que estão vivendo essa influência da informação e não estão sabendo lidar com ela. Por isso, aumentou em grande número as patologias psicológicas, porque aumenta a carência, aumenta o medo, aumenta a angústia, aumenta a sensação de fracasso. Você vê informações de um monte de gente tendo sucesso e você não faz o seu. Mas aí minha pergunta para você é a seguinte, respeitando a geração que está aqui, Davi, o Lucas está aqui, viu como é que foi o ter pintado o cabelo? O Lucas nunca veio aqui me filmar, primeira vez. Tudo isso é por causa do cabelo. Você viu que entrou gente aqui me filmando aqui? Seja bem-vindo, Lucas. Tudo isso aqui é o poder do cabelo. Você agora há pouco falou que você não faz planos para 20 anos. Eu também não faço. Mas você não consegue entender que nós somos uma geração que, por ter vivido outras coisas, a gente está mais habilitado nesse tempo. Porque se hoje acabasse a internet, acabou. Antes não tem mais podcast, acabou a internet. Eu ia saber me virar. Você vai saber se virar com ou sem celular. A gente é do telegrama, pô. A gente mandava carta com selo. A nossa geração acaba não sendo uma geração mais preparada emocionalmente? Emocionalmente, sim. Emocionalmente, sim. Nós estamos agora vivendo numa geração, que me perdoe essa geração, mas nós estamos vivendo uma geração, em virtude de tudo, que é uma geração agora que está exatamente no meio desse conteúdo, que está vivendo essa revolução e não está sabendo lidar com ela. Então, você concordou comigo? E essa geração vai ser que vai tomar conta de tudo isso. Então, mas aí essa geração podia cumprir um negócio que está na Bíblia, gente. Está na Bíblia, para vocês ouvir os mais velhos. Principalmente as meninas, né? Porque essa geração não quer ouvir a gente. A gente vai dar uma ideia, eles dão de ombro. Só que emocionalmente, eles não têm a estrutura. Eu conheço o Serafim há 26 anos. Não sei se da última vez que você veio aqui, você contou isso, mas é uma coisa que eu me lembro da nossa construção de amizade, de uma relação que você viveu em um momento da tua vida,
com o seu pai que você tomou caixote de maçã nas costas. Laranja. Laranja, né? E nem por isso o cara odiava o pai. Pelo contrário, eu honrei meu pai. Honrou teu pai, eu sei. Eu estive no funeral. Minha mãe me dava surra do sangue jorrar pelo nariz. E nos últimos dias eu fiz o melhor que eu pude. Minha mãe deu um enterro pra ela lindo. A geração de hoje não consegue respeitar o mais velho, não consegue entender o mais velho como alguém, como uma referência. O conceito de referência hoje é quem tem uma Porsche, quem tem uma lancha, quem tá no jet ski, quem tem 300 cordão de ouro. Mas aí você está falando, pastor, de mudança de valores. Então, mas a busca pela referência sobre aquilo que você para ouvir, aquilo que você, a informação que você recebe. A gente consegue se ouvir gente da nossa geração e ouvir o garoto novo. Sim, o garoto novo não consegue ouvir a gente. Sim, pastor, mas é cada um no seu tempo. Mas os valores estão mudando. Eu sei, mas a gente também tem dificuldade de viver esses novos valores. E eles vivem esses novos valores. Mas a gente é mais humilde, Serafim. A gente para perguntar. Eu, pelo menos, paro para perguntar. Não, sim, mas isso parar para perguntar, querer aprender, ou saber, ou ter humildade, isso são padrões de criação. Você está falando de valores. Os valores mudam. Hoje, os valores são outros. A gente, por ter provavelmente uma construção psicológica um pouco melhor, porque a nossa geração teve essa construção, pode ser que a gente se adapte melhor às mudanças. Pode ser que amanhã, depois, numa próxima mudança, tenha uma enorme dificuldade. Isso é possível. Mas hoje são outros valores. E a gente precisa entender isso. A gente vive esses novos valores, a gente está se adaptando a esses novos valores, apesar da idade. A gente não tem esse problema de se adaptar. Mas a gente precisa entender que são novos valores. E aí a gente precisa também respeitar os novos valores. E dentro desses novos valores, tem uma juventude aí que vive muito bem, tem uma outra parte da juventude que vive muito mal. Mas é aquilo que eu falei e volto a dizer. As pessoas ainda não souberam lidar com esse tempo que nós estamos vivendo, que é esse tempo de construção, de um novo ambiente. As pessoas não estão sabendo lidar com isso. Isso é natural também. Na Revolução Industrial, as pessoas se suicidaram, acharam que ia perder emprego, etc. Por quê? Porque não souberam lidar com aquela transformação. E esse é o nosso problema hoje. Mas eu acho, de todas as revoluções que a gente viveu, eu acho essa a mais nociva, a da informação. Porque, primeiro, que a informação é um privilégio. Então, se é privilégio, já é ruim, que é para alguns. Você fala, mas a internet é pública para todo mundo, mas a internet tem todo tipo de informação. Quem é que filtra isso? Aí tem que ter a capacidade, valores, a criação que a pessoa tem. Você vai numa criação, a pessoa só quer ver coisas de baixo nível. Você vai em outra criação, só quer ver coisas de alto nível. Então, não se tem mais um padrão. Então, você perde o padrão. Tem tudo isso na internet. Então, você pode se alimentar de coisas boas e de coisas ruins. O problema é que entre coisas boas e coisas ruins, você passa em frente a uma televisão hoje, o que importa para a televisão é aquilo que dá audiência. Então você vai ter 10 notícias de desastres, de assassinatos e crimes e etc., e uma notícia provavelmente que importa. Todas as outras trouxe um grande mal para o seu psicológico, mas deu audiência porque chama atenção. As pessoas com isso se tornaram mais curiosas, mas também muito mais medrosas. Você fala de uma geração de pessoas que tinham medo, mas não como está hoje. Na sua época e na minha época, uma criança ou um adolescente não tinha medo de sair de casa, de sair na rua. Ia com medo mesmo. Hoje, um adulto tem medo de sair na rua. A gente ia com medo. A gente criou-se o medo. Hoje, eu falo sempre que o maior volume de patologia está em sentimento de culpa, rejeição e medo. Se você olhar, foram os 3 elementos que mais avançaram nos últimos 30 anos. Sentimento de culpa, rejeição e medo. Pode reparar isso. O medo cresceu volumosamente. As pessoas hoje têm medo absolutamente de tudo. As pessoas têm medo de atender telefone, têm medo do trânsito, têm medo de... Mas isso foi criado, isso é antropológico, isso existe, isso é um fato. Então, isso cria, obviamente, um desgaste psicológico muito grande. As pessoas têm sentimento de culpa hoje por várias coisas. As pessoas têm sentimento de culpa de fracasso porque elas consideram um fracasso porque olha na internet alguém que, de algum modo, se alinhou, viveu, cresceu. E é uma demonstração plástica, é o que o Bultmann fala, né? Aquela coisa bem líquida, né? Que aquilo ali não é verdade. Você vai ver a vida dessas pessoas, o que está na internet é uma coisa, que a vida de fato é outra. O travesseiro chega para todo mundo, né? E na hora do travesseiro, eles sabem o que eles estão vivendo.
E não é exatamente aquilo que está lá, mas aquilo encanta. E as pessoas olham aquilo e falam, mas eu não consigo, eu não chego lá. Aí, na cabeça delas, elas são fracassadas, são angustiadas, aí são incontentes e várias coisas. As pessoas começam a se autodiminuir, entendeu? Coloca-se numa posição de inferioridade absurda por conta disso. E aí carrega com isso um sentimento de culpa, de eu não ter chegado lá, né? De eu não ter ido adiante. E por falar em sentimento de culpa, eu quero entrar num assunto com você, porque conversar com você é sempre bom. O Serafim é um manancial de informação inteligente pra caramba. O cara é bom. Mas eu quero falar um pouquinho, da última vez que a gente esteve junto, a gente falou sobre esse tema, né? E aí, sentimento de culpa me lembrou a política brasileira. Tem gente que tá arrependido de ter votado, tem gente que tá arrependido de não ter votado, tem gente que tá arrependido de ter votado em quem não for votado e agora... Como é que tá esse cenário político aos olhos do Walter Serafim? Como é que tá essa coisa que você olha e fala assim, eita? Bom, agora estou começando a mostrar que o cenário político está bem ruim, né? Brasil, onde saiu? Aí o Brasil está teve uma absurda queda no risco mundial. Eu quero dar nome aos boi. E eu me responsabilizo. Bolsonaro volta, é bom voltar. Eu tenho uma opinião sobre Bolsonaro, que eu não sei se eu falo hoje ou em outro podcast, mas pra tudo. Porque é Bolsonaro? Eu sou Bolsonaro? Não. Quero saber que se você é. Eu ouvi eu trouxe o Orsino que você conhece aqui, dono da rádio. O Orsino, ele falou uma coisa muito bacana, que ele tava na Europa, numa viagem em turismo, ele conheceu uma família russa. E eles confessaram, eles falaram assim, o Putin não é o melhor que nós temos, mas é o que nós precisamos. Então eles não querem o cara lá, mas o cara que tá lá, o cara que, pra eles lá, é o que resolve. Então, é Lula, é PT mesmo, que vai continuar, ou tem que vir alguém, e esse alguém é o Bolsonaro? Como é que você enxerga isso? O que o Brasil não entende é o seguinte, o Lula pegou o Brasil, independente de ser Bolsonaro ou não, mas ele pegou o Brasil com um déficit de 12 bilhões de dólares. E ele agora já está em 23 trilhões de déficit. Isso significa que ele criou uma... Ele não pagou nem a dívida e arrumou mais. Arrumou uma despesa enorme. Não, ele pegou com superávit de 12 bilhões. Ele entrega e agora já está com um déficit aí de 23 trilhões. Mas olha só, quando eu estou falando disso, as pessoas não percebem o seguinte. Vamos pegar uma coisa simples, quantidade de ministérios, por exemplo. Cada ministério, a pessoa precisa parar para pensar isso. Você tem que ter um prédio em Brasília para o ministério. Esse prédio precisa estar cheio de gente. Esse prédio precisa ter uma unidade em cada unidade federativa, ou seja, cada estado tem que ter um prédio que represente aquele ministério. Esses outros prédios em cada estado brasileiro tem que ter gente, e isso custa dinheiro. Tem que ter alimentação para essa gente, tem que ter maquinário para essa gente. Mas aí no caso do Brasil, transporte para essa gente. Desculpa te interromper, no caso do Brasil... O custo de um ministério é um absurdo. Então, mas aí se o cara coloca 17 a mais... Então, mas quantos ministérios a gente tem hoje? 30 e pouco, né? E quantos estados? 28. Então, sobrou... Ainda sobra prédio, né? Ainda sobra prédio. Então, assim, é assustador dizer isso. Mas só isso já gera uma despesa enorme. E fora as outras coisas, porque na hora que você tira a verba daqui para botar ali, em algum lugar vai ter um buraco. Então, hoje o Brasil vive isso. O Brasil hoje, se você olhar, as grandes empresas hoje estão em cima dos seus fornecedores ganhando prazo para pagamento. É porque não tem para pagar? Não, porque estão fazendo caixa. As empresas estão procurando fazer caixa. Então, por exemplo, não sei se você trabalha com empresas, o cara que pagava com 10 dias agora quer pagar com 30, o outro quer pagar com 60, o outro quer pagar com 90, o outro quer dividir em 3. Aí você olha para as empresas e fala, mas essa empresa tem dinheiro para pagar? Tem dinheiro para pagar. O problema é que ele não quer pagar porque ele precisa fazer caixa. Ele tem que se resguardar. Por quê? Porque ninguém mais está acreditando no que pode acontecer. Pode muito piorar. Então, já que eu quero estar com dinheiro para me resguardar para isso. Só que quem paga essa conta são os menores, porque o fornecedor imediato daquele ali repassa isso para ele, mas cobra de um que é menor, e o outro que é menor cobra de outro que é menor. E lá na ponta alguém vai sofrer com isso. Mas a solução é Bolsonaro? Eu tenho um problema, porque durante muito tempo, você sabe, eu votei no Bolsonaro, eu sou, obviamente, de direita, não porque sou de direita, não porque aquela história histórica do que é esquerda, do que é direita, eu sou de direita por causa de princípios. O que hoje a esquerda ela apoia são coisas que não têm a ver com meus princípios morais, meus princípios de vida. Então, quando eu falo
que eu sou direita pelos princípios, não que eu seja bolsonarista. Essas nomenclaturas e classificações foi até eles que inventaram, né? Eles que inventaram. A gente tinha um estilo de vida que a gente nem... histórico que não devia ter ficado lá. E a gente pegou, absorveu o contexto histórico de lá e trouxe para cá. Se você for olhar a história de esquerda e esquerda de direita, você vai ver que tem muito mais nocividade do lado esquerdo, é só olhar a história. Mas isso aí é assunto... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou de direita por princípio. Eu sou a favor da família, eu sou a favor do casamento, eu sou contra aborto. Então tem uma série de coisas. Eu acho que vida é vida. Então o cara é vegano porque ele tem essa coisa com o animal, que eu acho até é uma bandeira que ele toma, eu acho isso até interessante. Mas vida é vida em todo aspecto, inclusive no feto. Então, eu sou contra. Então, por conta disso, eu sou direita. Agora, você vai me perguntar, e Bolsonaro cometeu vários erros. Ele foi muito bom na sua gestão, fez uma gestão que eu gostei bastante, avançou com o Brasil, investiu onde devia investir, a agricultura, já que a gente... Qual é o talento? O nosso talento é na agricultura. Então, vamos investir na agricultura. Investiu na agricultura, o Brasil chegou a um ponto de exportação absurda. O Brasil chegou a exportar para o mundo quase 60% do que é consumido no mundo. Isso é um valor, isso tem um histórico. Aí o outro já assumiu e já cortou a parte agrícola, cortou o financiamento agrícola e já muda tudo. Que é o grande desafio do Brasil. Por que as pessoas não confiam no Brasil? Porque muda o governo, muda-se a regra do jogo. E aí qual é o empresário que vai acreditar num negócio desse? E eles mudam a regra do jogo não é porque está dando certo ou porque está dando errado, é porque eu quero fazer diferente do que ele fez, independente, porque você pode pegar tudo aquilo que o outro fez de certo e manter e coloque outras coisas que você julgue que seja certo. Mas não, eles acabam com tudo que o outro fez e faz tudo de novo. E o próximo que entrar vai acabar com tudo que ele fez, vai fazer, e assim vai a vida toda. Então você não cria uma consistência. Então o problema do Brasil é consistência. Vive nesses altos e baixos. É problema de consistência. Então você vai falar, por exemplo, lá em São Paulo, eu acho que ele deu um tiro no pé, por exemplo, apoiando o Nunes. Por quê? Porque o Nunes é carreira finda. Acabou. Ele vai ser. Qual é a próxima função do Nunes? Vai ser prefeito, acabou a função dele, vai virar o quê? Deputado. E acabou. Ele não tem projeção política para o futuro. Então ele tinha que investir em alguém que tivesse projeção política para o futuro, alguém que pudesse dar o futuro. E aí, não sei se por medo ele resolveu apoiar o Nunes, mas o Nunes acabou aqui. Então, se ele está investindo em gente que tem carreira curta, ele não está pensando em carreira longa. Então, para mim, ele deu um tiro no pé. Então, começa esses apoios errados. Mas respeitando São Paulo, não é quase que uma máxima? O quê? Prefeito de São Paulo, a grande maioria vira deputado. Sim, mas nem por isso é certo, né? Não, mas assim, você fala que o Nunes tem carreira finda, mas eu não conheço na história, se alguém me corrige... Não, mais ou menos. Fernando Henrique virou presidente. Ele foi prefeito? Foi. De São Paulo? Foi. Então, mas é o único. Não, foi prefeito. Ele foi candidato a prefeito. Até perdeu a eleição e depois veio candidato a presidente. Mas ele não foi prefeito. Mas ele foi deputado antes de ser. Não, eu estou dizendo o seguinte. Prefeitos de São Paulo. Minha memória aqui, eu não consigo ir muito longe. Eu vou lá em Erondina. Qual foi o último presidente de São Paulo, pastor? Prefeito? O último presidente que paulista. Só Lula. Lula. Que nem é de São Paulo. Mas Lula não foi prefeito de São Paulo. Mas Lula não é de São Paulo. Lula então. É de Pernambuco. Mas qualquer um de São Paulo, qual foi o último presidente de São Paulo? Então, mas você diz assim, quando você fala que o Nunes tem carreira finda, é uma tendência natural de prefeito de São Paulo. Virar deputado e vou me encostar aqui. Mas não devia, é um erro. A maior cidade do Brasil. Então, mas aí quando o Bolsonaro apoia. Mas quando o Bolsonaro apoia o Nunes, e eu não tô defendendo, não, tô só pensando aqui. Não é uma coisa meio que tipo, ele ia apoiar quem? Ele podia ter apoiado o Marçal. Tu acha que ele deveria ter apoiado o Marçal? Eu acho que ele podia ter apoiado o Marçal. Pelo menos o Marçal respira política. Tu acha que o Marçal respira política? Eu acho que sim. Podia. Se eu fosse paulista, eu teria aquelas cagadas que o Marçal fez, tu acha que não interfere em nada? Cara, falso atestado, aquele negócio todo lá? Eu acho que sim. Mas ali já foi por conta de desespero e outra coisa. Desespero do Marçal? Eu acho que foi por conta de desespero e tal. Mas dizer que ele... Não dá pra dizer, o cara é gestor. Então, na tua cabeça, a imagem política do Marçal não foi manchada? Na minha, não. Então, se ele vier a inteligência e o projeto... Não, sim. Sabe qual é o problema da política? É que a gente fica preocupado com uma imagem de um e imagem de outro. Eu quero que você me apresente um que tem uma imagem saudável. Não é imagem, porque eu acho assim, quer ver? O próprio Bolsonaro... Você quer ver uma imagem... O próprio Bolsonaro não tem uma imagem saudável. Concordo, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo.
Eu acho que a vontade política... Aécio Neves. Cara, o cara acabou. Imagem manchada. Então, foi com imagem. Mas que vontade política tem o Aécio Neves? Ele o que vale para política é vontade política. Então, eu quero resolver o problema. Então não é sobre alguém colocar uma imagem, é você querer continuar ali. Continuar e fazer. Tipo o Renan Calheiros da vida. Tem que ser alguém que faça. É o Renan Calheiros. Não sei o que ele fez. Nada. Mas ele tá lá. Só lutou pro umbigo dele. E ele tá lá ainda, até hoje. Pois mas é isso que eu tô te falando. Tira. Eu nem queria estar nessa Mas eu falei pra tu que ia botar o nome aos boi. Não, mas tudo bem. Eu não queria nem estar nessa discussão política. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você tá falando de Aécio Neves. Qual foi o projeto político de Aécio Neves? Ficar rico? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. De todos que você falou, o que mais pensa no Brasil é Bolsonaro. Pensar em Brasil. Então, pensar em construir o Brasil, o que mais Então volta a minha primeira pergunta lá. É Bolsonaro mesmo? Eu não sei se ele vai conseguir vir. Eu não sei se ele vai conseguir vir. Ele tem que fazer uma manobra muito forte e inteligente para vir. Você acha que ele está sendo inteligente agora? Cara, me parece que o próximo a conduzir a eleição vai ser o Tássio, né? Que é o governador do estado. Não. O ministro lá que ele colocou, né? Tarcísio. Como é que é o nome dele? O ministro dele lá que ele colocou. É Dácio, né? Como é que é? Cássio. O Cássio. Parece que esse vai ser, ele me parece, vai ser o presidente do Supremo. Isso pode ser um caminho. Me parece que é ele que vai ser. Se for, pode ser um caminho. Porque quem vai definir se ele vai vir ou não é quem será o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, na minha opinião. Porque até agora ele não foi julgado. Na eleição, tu acredita que ele ganhe? Eu acredito que ele... Do outro lado, o Lula está bastante enfraquecido, a esquerda está bastante enfraquecida. E a esquerda tem um defeito seríssimo, que a esquerda não promoveu um nome. Sim. E não acredito que consiga promover nos próximos 2 anos. Sim, concordo contigo. Tentar Haddad é um absurdo, o Boulos já deu bolo, então a esquerda não promoveu um outro nome. O cara que eu acho inteligentíssimo e podia ser uma opção para eles, está meio centro-esquerda, que é o Ciro. Mas também não acreditaria que Ciro teria punch, porque o Ciro tem esse problema do muro, né, que ele sempre aí acaba resolvendo. Então, assim, se for falar em política hoje, eu acho que a esquerda... Agora, só que eleição também é dinheiro, a eleição tem os acordos. O Kassab está aí agora mais voltado para o lado deles aqui. Pode ser que isso resolva, porque o Kassab teve o maior volume de prefeitura do Brasil. Se ele conseguir manter os prefeitos do lado dele, pode ser que ele traga um grande resultado para o lado da direita. Vamos ver. Está se posicionando para esse lado, vamos ver. Mas política é sempre política. Aonde que define a política? Os 15 dias faltados para a eleição. O resto tudo é discussão. E se você for olhar, tirando as pesquisas falsas, Bolsonaro, até o último mês da eleição, ele estava vindo na frente e depois teve uma reviravolta. Então, aqui o Witzel levou a eleição aqui como governador na semana da eleição. Na tua perspectiva, se não tivesse ocorrido a pandemia, teria sido um outro governo, Bolsonaro? Eu acho que não, eles inventaram uma outra coisa para poder derrubar o governo Bolsonaro. O problema do governo Bolsonaro é que ele mexeu com o sistema muito fortemente. Ele não teve diálogo, ele mexeu muito fortemente no sistema. Eu acho que o sistema precisa ser mudado. Mas não desse jeito. Tem que ter um jogo de cintura, né? Tem que ter, eu acho que tem que saber entender os lados. Tem que saber ouvir, tem que saber. Eu acho que ele não soube ouvir, tem que saber ouvir. Eu acho que foi o que faltou nele. Saber ouvir e saber falar, né? Que eu acho que ele falou o que não devia. Acho que ele teve assessoria dizendo... Se tu voltar, cabeção, esquece Cercadinho. Cercadinho te quebrou. Pra mim, Cercadinho quebrava ele. Jogar nas 4 linhas. Não, o Cercadinho, ele ia pra frente do Cercadinho. Um presidente da República. Aquele Cercadinho mesmo, Cercadinho, que ele ia lá, saía lá, já pode fazer umas perguntas pra ele respondia, tipo assim, sem pensar. O cara pega, hoje em dia, na informação, o cara pega a corte... O presidente quer falar, meu irmão, entra na hora nacional. Boa noite. Em termos de brasileiros gestão, e brasileiras. E aí fala tudo. Gestão, na minha opinião, ninguém tem o que falar dele. Em termos de gestão, ele deu um show. Ele montou, na minha opinião, o melhor ministério que eu já vi em toda a minha existência aqui no Brasil. A gestão de todos os ministérios, para mim, teve lá aquele problema com o Ministério da Educação e tal, mas isso acontece em todo canto, como aconteceu agora, sempre acontece.
um ou outro sempre foge à coisa, mas ele montou um bom ministério e a gestão dele foi muito boa. Em termos de comportamento político, para mim foi o pior que eu já vi. Em termos de comportamento político, para mim foi o pior que eu já vi. Em termos de comportamento humano, faltou diálogo, faltou paciência, faltou uma série de coisas. Então, eu acho que ele pode ser um grande nome, mas ele tem que mudar muita coisa. Tu já pensou em morar fora do Brasil? Eu amo o Brasil de todas as formas. Eu amo o Brasil como ele é e pelo que ele é. De todas as formas. Morar fora, não. Pra você ter uma ideia, eu sou meio ariano suassuna, né? Eu nem gosto muito de sair do Brasil. Até já fui algumas vezes, mas nem gosto muito. Eu sou meio ariano suassuna. Eu sou apaixonado por esse país. Eu sou verdadeiramente apaixonado por esse país. Eu acho que eu nasci no lugar certo. Eu vejo assim, por exemplo, pode ser que minha cabeça fosse outra, né? Mas pessoas que vivem em lugares que eu falo, eu não viveria, não teria nunca. E o Brasil tem a coisa, não é só a parte da miscigenação brasileira, não. O Brasil tem todos os povos, o Brasil tem todos os gostos. Por que o Brasil é tão amado, né? Porque tem um pouco de todo mundo no Brasil. O Brasil é um pouco de todos. Entendeu? E essa pluralidade do Brasil é que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por essa pluralidade do Brasil. Eu sou apaixonado pela forma do Brasil ser gente. Eu tinha um amigo que jogou na Suíça, ele ficava... ele disse que ele jogava num clube e ele não podia convidar o colega de clube para jantar na casa dele, porque eles são frios, né, tal. Não que eu esteja falando mal da Suíça, eu falo, mas como é que eu viveria num lugar onde eu não posso chamar um amigo para jantar na minha casa? Dá mais gonçalense. Tu chega em São Gonçalo, Davi, tu chega em São Gonçalo, duro, sem um tostão. Se tu encostar em qualquer campinho de futebol, o cara fala, entra aí, mano, entra aí. Nunca te vi, entra aí, joga aí. Quando acaba aquele futebol ali, já tem um churrasco, quem toma cerveja tem a cerveja, o cara já te dá ali e tal. Tu passa na padaria, tu fala assim, quanto que é o pão? O cara te dá um saco de pão. Depois você paga, pô, não é isso? São Gonçalo é assim até hoje, 2025. Até hoje é assim, mesmo com todas as tretas. Esse calor humano realmente não tem. O Brasil, igual o Brasil, não tem. Essa pluralidade, essa coisa do Brasil. Por isso que todo mundo, o Brasil é muito amado, né? Eu acho que tem uma coisa que eu falo muito, é o seguinte, o que falta no Brasil de verdade é um gestor. Porque como país, recursos energéticos, o Brasil tem tudo para ser... Mas é um gestor ou uma equipe de gestores? Não, uma equipe de gestor. Ninguém faz nada sozinho. Isso aí, Ninguém faz nada sozinho. Você tem que ter uma boa equipe de gestores e isso vai fazer o Brasil ser um outro país, vai ser uma outra história. Meu amigo, aquela câmera ali é sua. A gente conversou algumas coisas e com você, assim, o papo vai embora. E eu quero de verdade poder ter você outras vezes aqui, mais com menor espaço. Mas eu quero que você fale aí suas redes sociais. Deixa uma mensagem aí pra galera ou no aspecto... Você começou o podcast falando muitas questões espirituais. Falou de Moisés, falou de Gideão. E aí depois a gente entrou nas questões humanas mesmo, que é uma área que você atua. Estamos fechando com política, que eu gosto de você falando de política pra mim. Se você tivesse na minha equipe em 2022, eu teria ganho para deputado federal, mas você estava apoiando o outro lá, mas isso é outro assunto. Não vai virar uma terapia aqui que eu vou desabafar. Você vai ter almoço para fazer. Mas olha para aquela câmera lá, dá suas redes sociais e deixa uma mensagem aí, uma palavra aí você fala o que você queria falar aqui para esse povo que está nos ouvindo aí, que acompanha aí o podcast do Pastor Anderson Bravo, é sobre aquilo que eu falei no início, sobre a forma como você enxerga a sua vida e a forma com que você se enxerga. Você precisa ser verdadeiro com isso, independente do que as pessoas pensam. Você precisa dar uma resposta para você, mas é a resposta que te agrade e não que agrade o outro. Comece a pensar nisso. Mude a sua forma de enxergar a vida e mude a sua forma de se auto-enxergar. Você precisa ver aquilo que você de verdade é, e não aquilo que as pessoas querem que você seja. Eu acho que essa é uma informação que eu gostaria de dar. Meu nome é Valdir Serafim, eu sou não só pastor, mas sou também terapeuta, psicólogo, sou cuidador do comportamento humano e minha rede social é Valdir Serafim Oficial e eu estou sempre falando dessas coisas. Deus abençoe a todos vocês aí, seja sempre aqui, porque aqui tem sempre assuntos agradáveis e desejosos. Deus abençoe a todos. Amém. Serafim é uma benção. Eu sempre termino o Conta Aqui, Serafim. O Conta Aqui, você já veio aqui outra vez, é um podcast que ele não tem um viés, todos os convidados que vêm aqui, eu nunca crio um roteiro,
pergunta pronta. Eu gosto disso aqui, eu acho que essa é a essência. Mas eu gosto sempre de terminar com algum pensamento bíblico. Hoje eu trouxe um pastor aqui que no início falou muita coisa positiva. E eu disse que no final eu ia explicar por que eu quis vir com esse cabelo aqui, né? E aqui tem algumas lições dentro de um contexto bíblico, por incrível que pareça. Tem um cara na Bíblia, é um cara pouco falado, pouco pregado, pouco citado na Bíblia, que é o Esaú. Esaú, irmão do Jacó, né? Todo mundo conhece a história do Jacó e pouco se fala do Esaú. Esaú é um cara que ele tinha um estilo de vida de caçador, um cara que saía diariamente para batalhar, e uma dessas dias de batalha ele volta muito cansado, né? E o seu irmão tá lá preparando um guisado, o irmão faz uma negociada e ele abre mão da primogenitura porque ele fala uma frase: o que me adianta ser primogênito se eu estou com fome? Passam-se os dias, Jacó, na sua malandragem, juntamente com a sua mãe, consegue roubar a bênção do seu pai Isaac, porque já era cego. Tem até uma história de um vídeo meu que está na internet do o braço é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Depois você pesquisa isso na internet, que é um texto bacana, um vídeo bacana que eu fiz algum tempo atrás. Quando Jacó recebe a bênção de Isaac, ele sai, Esaú chega. E quando Esaú chega, Esaú fala: pai, trouxe aqui a comida. Aí ele: mas quem tá aqui? Esaú. Não, mas quem esteve? Foi Jacó. E aí entra um momento de tristeza. E Isaac fala assim: eu já abençoei teu irmão, não tem como eu te abençoar de novo. E ele fala uma frase. E é com base nessa frase que eu vou criar essa linha de raciocínio. Ele fala assim: você será servo do teu irmão até o dia que você quiser. Você será servo do seu irmão até o dia que você quiser. E a história mostra que Esaú vai para uma terra e lá ele se torna um guerreiro, um vencedor. Ao ponto de quando ele se reencontra com Jacó, e Jacó está achando que vai morrer nas mãos do irmão, e Jacó envia presentes, e Esaú fala assim: eu também tenho, irmão, eu não preciso dos seus presentes. Eu não quero os teus presentes, não é porque eu não quero o seu agrado, é porque eu também tenho. Eu também conquistei. Eu não conquistei como você conquistou, mas eu também conquistei. E o que isso tem a ver com cabelo? Muita gente de verdade não sabe quem a gente é. Uma das coisas que aconteceu quando eu cheguei aqui: você tem cabelo? Porque é uma coisa que eu faço desde 2006 e até hoje tem gente que acha que eu sou careca. Porque eu raspo minha cabeça todos os dias. E por não saber quem você é, você começa de alguma forma, dentro do que a gente falou, ser refém de opiniões que não tem nada a ver com a tua história. E quando você se torna refém de histórias que não é a sua, você não se permite. E quando você se permite, você desfruta de benefícios. E um deles é a oportunidade de ser quem você é e o que você quiser ser. Tipo, eu quero deixar o meu cabelo grande, eu quero pintar o meu cabelo. E isso em nada muda a minha essência de alguém que crê em Deus, que acredita no Evangelho, que crê no arrebatamento da igreja. Da mesma forma que você, que hoje está em crise sobre as suas questões individuais, profissionais, que não está dando certo como engenheiro, não está dando certo como médico, e você precisa fazer uma transição profissional e você não tem coragem. Você que por algum momento sofreu uma ruptura de casamento, perdeu alguma coisa e você está refém daquilo que foi, o que foi a tua história. Você falou uma frase bacana a meu respeito. Você falou assim: você consegue substituir. E eu não sei se eu estou sempre substituindo, mas eu posso te garantir, Serafim, que todas as vezes que eu fiz alguma substituição é porque eu tentei muito não substituí-la. E isso que às vezes a gente não mostra. Isso é outra coisa que você faz. Então, eu tenho um e-mail aqui que eu mandei para uma pessoa em 2007, uma pessoa famosa no cenário brasileiro, e no e-mail que eu mandei para ela, eu pedi para ser faxineiro na empresa dela. Eu tava tão desesperado que eu falei assim: deixa eu ser faxineiro. Eu quero trabalhar em serviços gerais. E a pessoa nem me respondeu. E os anos passaram. E eu venci em outras áreas. Aqui não há nenhum desafeto, ou afronta, ou abuso, né? Outro dia alguém falou pra mim assim: pô, você fez uma tatuagem na tua mão do jiu-jitsu. Eu falei: isso aqui não é pra provar que eu sou forte, não. Isso aqui é o meu amor por esse esporte que salvou minha vida depois de Jesus. Eu sou salvo em Cristo Jesus e permaneci salvo em Cristo Jesus por causa do jiu-jitsu. Então aqui está uma declaração de amor. Não é que eu agora fiquei brabo, quero mostrar. Não, isso aqui é uma declaração de amor a um esporte
que quando o sistema religioso literalmente me jogou fora, e eu pensei em fazer besteira por causa dessa depressão, foi o tatame que me acolheu. E no tatame ninguém me perguntou se eu estava separado, se eu era capa de jornal. No tatame as pessoas falaram, pô, cara, vamos dar um rola. E no final todo mundo se entendia. Então esse esporte que me abraçou me manteve crente em Jesus Cristo. Estranho isso, né? Eu sou salvo em Jesus. Um dia fui leigo, li a Bíblia, encontrei Jesus. Me tornei o que me tornei. Cometi meus erros, minhas falhas, paguei e pago por eles. O sistema não me quis mais de volta. Mas eu nunca pensei, vou ficar sem Cristo, vou ficar sem Jesus. Você falou um negócio muito interessante agora há pouco, que eu vivi na pele. Que era chegar numa igreja para assistir um culto. Eu entrava e alguém, quando daqui a pouco eu olhava, alguém tava no celular e disse, é ele, é o Anderson Bravo. E eu saía com vergonha. Eu tinha vergonha. E aí eu sou obrigado a defender as igrejas pintadas de preto. E quando eu comecei a ver a igreja pintada de preto, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque eu chegava, entrava e saía, ninguém me via. Ó a doideira. E aí o tatame me resgata, porque quando, ao final de um treino de tatame, alguém olha e fala assim, tu é pastor, não é? O sistema não me chamava mais de pastor. O sistema não me convidava mais para pregar. E é no tatame alguém fala assim, tu é pastor, não é? E eu, sem graça, sou. Pô, faz uma oração pra gente aqui. E quando eu vi, eu tava orando por um grupo de gente suada, fedendo, e o Espírito Santo falando comigo assim, eu continuo te querendo. Então, você entender quem você é, e aí eu vou parafrasear a sua frase, ainda que perdido, buscando, faz um curso aqui, faz um seminário ali, faz uma faculdade, faz uma viagem, não é isso? Faz um novo esporte, você não consegue mais jogar bola por causa do psicológico, mas vai jogar totó, vai jogar videogame, hoje tem aquele negócio de tênis, negócio de beach tênis, mas busca alguma coisa, vai andar de bicicleta. Pra muita gente tu tá perdido, e realmente às vezes você tá perdido, mas você tá pelo menos se permitindo ser você. E eu acho que é isso que vale pra nossa vida, né? Você falou pra mim off que tá com 62, né? Eu tô caminhando pra 51. Somos a geração que sobreviveu. Meu amigo, obrigado, tá? Te amo, meu irmão. Você é uma benção na minha vida. Esse cara aqui ele é fora da curva. Eu sempre falo dele com muito carinho, muito respeito, e eu quero poder, de verdade, poder ver cada vez você melhor. Obrigado. Viu? De verdade mesmo. Agradecendo sempre ao Estúdio BK. Valeu, Davi. Minha inspiração, né? Na verdade, esse cabelo é porque eu vi uma postagem do Davi, tô confessando aqui agora, eu vi. Estou falando sério, pô. No carnaval. Se Davi pode, você também o Davi pode. postou que ele tava num negócio da igreja dele lá, eu falei, pô, o cabelo dele tá maneiro. Aí domingo eu fui no culto de manhã, tomei ceia, não ia chegar na igreja com esse cabelo assim, né? Tomei a ceia, quando eu saí da ceia, pá, dobrei a esquina assim, comprei o bagulhinho. Aí a dona Magnólia fez lá, ó, aqui, ó. Olha como ficou bacana o negócio aqui, ó. Aí. E tô aqui. Depois eu tiro, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu não tenho esse problema. Não tem esse apego. Não tem esse apego, nada. Quem é de São Gonçalo, irmão? Não tem apego aqui, irmão. Outro dia eu tava no ponto do ônibus, esperando o ônibus do condomínio do prédio que eu moro. Eu moro num condomínio que tem condução, né? O ônibus demorando pra caramba, né? O ônibus demorando. Aí eu comecei a querer murmurar, né? Aí quando eu comecei a murmurar a vozinha, irmão, tu tá reclamando de quê, irmão? Tu pegava o 12, irmão, aquele Santa Luzia que roda o Gonçalo todo. Tu pegava 53, irmão, por cala a boca. E tu tá reclamando do ônibus que vai vir com ar-condicionado do condomínio, irmão. A gente tenta, tem hora que a gente esquece essas paradas. Pô, maior trânsito. O trânsito tá dentro do teu carro, irmão, com ar-condicionado. Não é assim? Se inscreve no canal, comenta e compartilha. E até o próximo Conta Aqui. Valeu!